O que fazer se a sua esposa disser que o ex dela merece o Natal, deixando-o a sentir-se como um convidado na sua própria casa? São 15 horas do dia 6 de janeiro. Lauren gira a chave e entra, apenas para ser atingida por um ar tão frio que dói. A casa está mortalmente silenciosa. Não há televisão ligada, nem passos, nem qualquer sinal do homem que deveria estar ali. Então ela vê um envelope branco simples sobre a mesa da cozinha, com o seu nome escrito com letra caprichada na frente. Os seus dedos tremem enquanto ela o abre. A primeira linha diz: aceitei o cargo na Austrália. Se você já se sentiu menosprezado, deixe um comentário e inscreva-se, porque o que ela descobre a seguir vai virar tudo de cabeça para baixo. Não expliquei isso na carta, ela escreve, mas a verdade era simples. Ela disse-me que o Mark merecia passar o Natal com eles. Aquela palavra, merecia, ficou gravada no meu peito como um prego. Se ele merecia, então o que eu era? O tipo que pagava a hipoteca, o tipo que aparecia, o tipo que mantinha as luzes acesas, um multibanco, um substituto, um corpo quente. Não lhe agradecia. Consigo imaginar a Lauren ali parada naquela casa gelada, chamando o meu nome como se o volume pudesse consertar o que ela tinha destruído. Ronan. Nada. Apenas a sua própria voz ecoando nas paredes vazias. Depois, há a Hannah, ainda meio de férias, reclamando do frio enquanto arrasta a mala pelo chão. As rodas fazem barulho e o fecho chocalha. O som descuidado de alguém que acha que o lar é garantido. Lauren lê a primeira linha repetidamente. Os seus olhos enchem-se de lágrimas. Mas não é apenas tristeza. É o choque de perceber que o homem que ela tinha dado como garantido era quem mantinha tudo unido. As suas mãos movem-se no piloto automático. Pega no telefone. Digita o meu número. Liga. Uma gravação monótona atende, soando como se uma porta tivesse sido batida do outro lado. Ela tenta novamente, mais rápido desta vez. A mesma voz, o mesmo beco sem saída. Então, uma mensagem de texto. Onde estás? A mensagem fica pendurada por um segundo e depois não é enviada. Não há o pequeno ícone de eu entregue. Simplesmente nada. É aí que o pânico deixa de ser uma ideia e se torna uma sensação física. Ela caminha rapidamente para o nosso quarto e abre a porta do guarda-roupa. Metade dos cabides desapareceram. O espaço parece errado, como um dente a menos que não se consegue parar de tocar. Ela verifica a casa de banho a seguir, abrindo as gavetas como se estivesse à procura de ar. A minha escova de dentes, a minha lâmina de barbear, a minha colônia desapareceram limpas e definitivas. Hannah aparece na porta atrás dela, parecendo menor do que gostaria, com os olhos arregalados. Mãe, o que está a acontecer? Lauren abre a boca, mas não há nenhuma mentira convincente que se encaixe, porque o som que ela não consegue parar de ouvir não é a mensagem de voz. É o significado. Eu não fui embora, eu cortei o cordão. Foi isso que Lauren encontrou em 6 de janeiro. Mas o momento que realmente acabou com o nosso casamento não aconteceu numa casa vazia. Aconteceu semanas antes, numa terça-feira, à mesa de jantar, como se fosse apenas mais um item na agenda. Segunda semana de dezembro. Eu tinha acabado de chegar do trabalho. A minha gravata estava desatada e o meu cérebro ainda estava preso a um prazo. Eu estava a meio de explicar um projeto que tinha o meu chefe a pressionar-me quando a Lauren me interrompeu. Ela interrompeu-me como se estivesse a anunciar a previsão do tempo. A Hannah e eu vamos passar o Natal e o Ano Novo com o Mark. Parei a meio da frase. O garfo na minha mão parecia mais pesado do que deveria. Coloquei-o lentamente na mesa. O metal bateu contra o prato. Lauren continuou a comer, a navegar pelo telemóvel entre garfadas, como se tivesse acabado de me dizer que o leite tinha acabado. Não houve aviso nem discussão. Foi apenas uma decisão comunicada durante o jantar. Naquela pequena pausa, com a luz da cozinha a zumbir acima da minha cabeça, senti o equilíbrio de toda a casa inclinar-se silenciosa e permanentemente para longe de mim. Olhei para ela por um segundo a mais do que o habitual, à espera de uma piada que nunca veio. As férias inteiras? Perguntei. Natal, Ano Novo, tudo isso com o teu ex? Lauren nem sequer se abalou. O Mark não é apenas o meu ex, disse ela como se eu fosse lento. Ele é o pai dela, o pai verdadeiro. A palavra autêntico atingiu-me como um tapa. Engoli em seco e tentei manter a calma.
Ajudei a criar a Hannah durante 6 anos, disse eu. Estive aqui todos os dias. Lauren soltou uma risada curta e aguda. Ajudou? Por favor, você é a substituta, disse ela. Existem insultos que te deixam com raiva e insultos que te deixam frio. A sala não mudou, mas algo em mim mudou. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado e o calor tivesse sido desligado. Não gritei, não bati na mesa. Apenas olhei para ela e percebi de repente que não estava a perder uma família. Estava a ser libertada de um papel que nunca me pertenceu verdadeiramente. Lauren recostou-se como se a conversa já estivesse encerrada. O Mark vai levar a Hannah para esquiar, disse ela. Aspen. Os pais dele alugaram uma cabana. É uma grande reunião familiar. Um Natal como deve ser. Como deve ser. Como se os que a tivemos não contassem. Mantive a voz calma. Então, o que devo fazer durante 2 semanas e meia? Ela encolheu os ombros, sem tirar os olhos do telemóvel. O que quiser. Assista aos jogos. Provavelmente vai gostar da paz e do silêncio. Honestamente, é a tranquilidade que os homens lembram, não a viagem. É a maneira como você é dispensado, como se nem fizesse parte do problema. Você é apenas algo que pode ser guardado numa prateleira. Então Hannah entrou, mochila no ombro, fones de ouvido. Ela já estava com metade da cabeça fora de casa. 14 anos. Ela já é alta o suficiente para fazer você esquecer que ela costumava subir no seu colo durante tempestades. Ela não disse olá, nem sequer olhou para mim. Apenas olhou para a mãe e perguntou: Mãe, já lhe contaste? Lauren acenou com a cabeça como se estivessem a discutir uma boleia para o treino. Sentei-me ali, percebendo que me tinha tornado ruído de fundo na minha própria casa. Hannah finalmente virou o rosto na minha direção, apenas o suficiente para deixar claro que estava a fazer-me um favor. O pai conseguiu passes para Aspen, disse ela, como se estivesse a ler um resumo dos destaques. A família dele tinha alugado uma cabana fantástica. Lauren observava-me à espera por cima da borda do copo. Ela estava a preparar-se para a discussão que mais tarde poderia contar às amigas. A grande cena em que eu exagerava e ela era calma e razoável. Hannah continuou. Vai ser fantástico ter um Natal a sério. Pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. 6 anos de manhãs de Natal. Eu a construir coisas na garagem, a embrulhar presentes depois da meia-noite e a pagar por tudo. Aparentemente, eu não me qualificava. Essa frase deveria ter me deixado zangado. Deveria ter me feito bater com a mão na mesa e exigir respeito e um lugar. Em vez disso, dei por mim a dizer, suave e sem graça. Parece bom. Hannah pestanejou, surpreendida por eu não ter reagido com raiva. Os olhos de Lauren estreitaram-se. Quando ela pressionou e esperou pela tempestade, eu dei-lhe uma palavra. Está bem. Não foi porque eu não me importava. Foi porque, naquele momento, percebi que importar-se não era a moeda corrente naquela casa. O controlo era. Lauren não gostou da minha calma. Dava para ver isso na forma como ela cerrou os dentes, como se o meu "está bem" tivesse tirado algo dela. Pessoas normais reagem, disse ela. Tu estás apenas sentada aí. Então ela rotulou isso como se fosse uma falha minha, em vez de uma escolha dela. Tu és muito passiva. Tu aceitas tudo sem lutar. Olhei para ela fixamente. Pelo que tu queres que eu lute? A minha voz não se elevou, mas soou pesada. Tu acabaste de me dizer que sou uma substituta. A Hannah também disse isso. Então, pelo que é que eu devo lutar aqui? A Lauren congelou por um segundo. Ela não estava zangada, apenas apanhada de surpresa, como se esperasse que eu implorasse por um papel que ela já tinha dado a outra pessoa. A boca dela abriu-se e fechou-se. Não foi isso que eu quis dizer, sussurrou ela. Mas foi. E nós duas sabíamos disso. Levantei-me, passei pela cozinha sem dizer mais nada e fui direto para a garagem. A porta fechou-se atrás de mim com um som limpo e definitivo. Entrei na minha carrinha, coloquei as mãos no volante, desliguei o motor e fiquei ali sentado. Não havia música nem telefonemas, apenas a pressão silenciosa no meu peito transformando-se em algo claro. 20 minutos se passaram assim, tempo suficiente para a raiva se transformar numa decisão. Então abri o meu e-mail. 6 meses antes, um recrutador em Sydney tinha me contactado com uma oferta de mudança. Um aumento salarial sólido, um cargo real e respeito real.
Recusei 3 vezes, dizendo a mim mesmo que estava a fazer a coisa certa, que estava a apoiar a Hannah e que ser estável acabaria por ser suficiente. À luz do ecrã do meu telemóvel, percorri a conversa e vi todas as respostas educadas que tinha ignorado. Adoraríamos ter-te na equipa. Diz-nos se mudares de ideias. Não me senti dramático. Senti-me acabado. Cliquei em responder e digitei 2 palavras. Aceito. O meu polegar pairou por meio segundo, depois cliquei em enviar. Mensagem recebida. Ação tomada. Quando voltei para dentro, a casa parecia a mesma, mas já não parecia minha. Lauren estava deitada no sofá, a percorrer o Instagram como se nada tivesse acontecido. O ecrã iluminava o seu rosto com aquela luz azul suave. Havia vídeos de férias, vídeos de esqui e talvez mensagens do Mark misturadas. Ela não levantou os olhos. Vou para a cama, disse eu. Tudo bem, murmurou ela, ainda a percorrer o ecrã. Lá em cima, abri o meu portátil e parei de pensar em sentimentos. Os sentimentos levaram-me há 6 anos a aparecer e a ser chamada de substituta. Então, fiz uma lista. Passaporte, certidão de nascimento, contas bancárias, depósito direto, cartões de crédito, serviços públicos, hipoteca, pagamento automático, palavras-passe, caixa postal, simples, feio e necessário. Preciso de um advogado e de um cronograma. Não de vingança ou drama, apenas realidade. A cada ponto da lista, o quarto ficava mais frio, como se eu estivesse a drenar o calor dele. Um item de cada vez. O pensamento veio nítido e simples. O programa continuará sem mim. Se eles puderam planear o Natal sem mim, então eu poderia planear uma vida sem eles. Na quarta-feira de manhã, acordei antes do despertador tocar. Era como se o meu corpo já soubesse que era hora de seguir em frente. Lauren ainda estava a dormir. Saí silenciosamente, dirigi pelas ruas escuras de Dallas e cheguei à minha mesa mais cedo, com um café intocado e mãos firmes. Abri a conversa por e-mail com Sidney novamente e liguei para o número na assinatura. Tocou uma vez, 2 vezes, e então uma voz calorosa com sotaque australiano atendeu, fazendo tudo parecer irreal. Esta é uma notícia fantástica, disse ela. Estávamos à espera que você mudasse de ideia. Quando pode começar? Assim que for possível, respondi. Preciso que seja rápido. Houve uma pausa. Papéis foram embaralhados. Teclas foram pressionadas. Você tem passaporte. Atualizado. Ótimo. O processo de visto para o seu conjunto de habilidades é simples. Podemos acelerá-lo. Então, quase casualmente, a sua família irá juntar-se a si mais tarde? Olhei para o meu monitor por um momento, depois disse a verdade em voz alta pela primeira vez. Só eu, tudo bem. Vamos marcar o seu voo para 22 de dezembro, disse ela. 9 dias, uma contagem regressiva limpa. Assim que a data foi definida, parei de pensar em talvez e comecei a pensar em feito. Abri uma nova conta bancária durante a minha pausa para o almoço e alterei o meu depósito direto antes que alguém pudesse notar. Não foi porque queria punir alguém. Aprendi da maneira mais difícil. Se não te protegeres, ninguém mais o fará. Depois do trabalho, redirecionei o meu correio para uma caixa postal do outro lado da cidade. Fiz cópias de segurança de todos os ficheiros importantes. Documentos fiscais, contratos e identidades. Depois, alterei as palavras-passe que tinham o meu nome. Isto incluía e-mail, banco e serviços públicos, tudo o que pudesse ser usado para aceder à minha vida sem permissão. Naquela noite, liguei ao meu amigo Alex, a única pessoa em quem confio para não contar nada. Preciso de documentos de divórcio redigidos, disse eu. Sem histórias, sem discursos, apenas fatos. No domingo, eu tinha feito 2 malas e as escondido no porta-malas, debaixo de um cobertor de mudança. Quando fechei a porta do carro, soou normal. Mas na minha cabeça, eu podia ouvir uma trava a encaixar no lugar. Na noite seguinte, Lauren estava na cozinha, mexendo uma panela e cantarolando como se fôssemos uma família normal. Foi isso que me atingiu. Não foi raiva, mas conforto. Era como se o chão sob os seus pés não pudesse se mover. Bom dia, perguntei. Ótimo, ela respondeu alegremente. Aspen está finalizado. Os pais do Mark estão muito animados para ver a Hannah. Vai ser muito especial.
Ela disse isso com uma cordialidade natural que fazia parecer que estava a fazer algo nobre. Então ela se virou e me observou. Você está estranhamente calmo. Encolhi os ombros. Estou apenas a aceitar a realidade. Os ombros dela relaxaram e um alívio passou pelo seu rosto. Ótimo, disse ela. Honestamente, eu estava pronta para uma discussão. Fico feliz que estejas a ser maduro em relação a isso. Maduro? Essa palavra sempre soa como um elogio até perceberes o que realmente significa em algumas famílias. Silencioso, conveniente, fácil de usar. Acenei com a cabeça como se ela tivesse dito algo gentil. Mas, por dentro, eu estava a contar os dias e a manter a minha expressão impassível, porque ela não estava a ouvir calma, ela estava a ouvir permissão. O jantar transformou-se numa reunião de planeamento para a qual eu não fui convidada, mesmo estando sentada ali. Lauren falou sobre o equipamento de esqui como se fosse uma missão, discutindo o que Hannah precisava, como estava o tempo, quais voos tinham as melhores escalas e quais restaurantes todos queriam visitar em Aspen. Hannah mal tocou na comida. Ela ficou com o telemóvel na mão o tempo todo. Ela sorriu para o ecrã de uma forma que não sorria para mim há meses. O pai enviou uma mensagem, disse ela para Lauren, não para mim. Ele quer saber se preciso de botas novas ou se as do ano passado ainda estão boas. Lauren riu, achando isso fofo. Diz-lhe que decidimos quando chegarmos lá. Ele adora fazer compras contigo. Mastiguei e engoli, acenando com a cabeça nos momentos certos. Sentia-me como um móvel, útil para colocar coisas, mas sem valor para ser olhado. Quanto mais elas conversavam, mais pequeno me sentia, até que algo dentro de mim ficou silencioso e duro. Quando Lauren pegou na sua água, ainda sorrindo, levantei-me sem dizer nada e fui para a garagem. A garagem cheirava a papelão velho e óleo de motor. Cheiros honestos. Peguei uma caixa e comecei a separar as coisas sem pensar muito. Coloquei os papéis importantes numa pilha, as fotos antigas noutra e as ferramentas que eu tinha trazido para este casamento, da mesma forma que eu tinha trazido a mim mesmo, na esperança de ser valorizado. Percebi o quão pouco espaço eu realmente ocupava. 6 anos da minha vida naquela casa, e eu conseguia empacotar a minha parte em algumas pilhas organizadas, como se nunca tivesse estado lá. É difícil para um homem admitir isso, não se quer acreditar que se é tão substituível. Campainha. O meu telemóvel vibrou. Um e-mail de Sydney. Pacote de boas-vindas. Fotos de alojamento temporário. Endereço do escritório. Data de início. Era claro, profissional e direto. Não havia jogos ou substitutos, apenas um lugar onde o meu nome significaria algo. Fiquei a olhar para o e-mail por mais tempo do que pretendia. Então, outro toque. Notificações do Instagram das publicações da Lauren. Não as abri. Desliguei-as, porque o único sentimento autêntico que tive durante toda a semana foi receber uma oferta de emprego a 14.500 km de distância. Na sexta-feira à noite, a Lauren levou a Hannah às compras para a viagem. 3 horas. O tipo de tarefa casual que deveria parecer normal. No momento em que o carro delas saiu da garagem, a casa ficou em silêncio de uma forma que parecia genuína. Agi rapidamente, mas sem frenesi, apenas concentrada. Transferi o que era meu para a nova conta, encerrei o que precisava ser encerrado e removi o meu nome de tudo o que pude. Cancelei o cartão que Lauren tinha autorização para usar, não por crueldade, mas porque aquele cartão era uma coleira e eu estava a cortá-la. Redefini o acesso a tudo o que importava, recuperação de e-mail, banco, logins e perguntas de segurança. A cada clique, sentia-me a afastar-me cada vez mais do homem que costumava tratar de tudo. Alex ligou de volta enquanto eu arquivava um documento. "Tem a certeza disso?" perguntou ele. "Sim", respondi, com voz firme. Então sentei-me à mesa da cozinha e escrevi a carta. Curta, clara e quase sem emoção. Não havia culpa nem imploração, apenas a verdade em linguagem simples. Quando a dobrei, soube que era definitivo. Não havia mais volta agora. Lauren chegou a casa com sacolas de compras, exalando aquela energia leve de férias, como se o mundo ainda estivesse do lado dela. Hannah desapareceu no andar de cima, já a enviar mensagens ao Mark e a viver o momento. Lauren encostou-se ao balcão e finalmente olhou para mim. Parecia mesmo que estava a verificar algo. "Vais ficar bem aqui sozinho?" perguntou ela. Parecia preocupação, mas soou como uma reflexão tardia.
Eu vou dar um jeito, respondi. Ela acenou com a cabeça satisfeita. São apenas 2 semanas, 2 e meia. Corrigi-a baixinho. Ela acenou com a mão. Certo, certo. Pode sempre chamar o Ryan para vir cá. Ver futebol. Tempo de rapazes. Então, como se tivesse acabado de se lembrar do seu papel de gerente doméstica, ela acrescentou: Ah, e vou deixar-te uma lista de coisas para cuidar enquanto estivermos fora. O dia do lixo é quinta-feira. Não te esqueças. Entendi, eu disse. E eu estava a falar sério. Só que não da maneira que ela pensava. Enquanto ela me imaginava a cuidar da casa até 23 de dezembro, eu fazia outros cálculos na minha cabeça. Vou partir no dia 22, um dia antes do previsto. Ela não fazia ideia de que estava a fazer a contagem decrescente para uma despedida que não poderia controlar. O dia 23 de dezembro amanheceu claro e frio, o tipo de manhã que faz a entrada da garagem parecer mais limpa do que realmente está. Observei da janela da sala enquanto Lauren carregava o carro. 3 malas para uma viagem de 2 semanas e meia. Não era apenas bagagem, era uma declaração. Hannah pulava na ponta dos pés, com o telemóvel na mão o tempo todo, os polegares voando como se ela mal pudesse esperar para sair da nossa região. Eu dei uma olhada na tela. O nome de Mark aparecia repetidamente. Ela sorria para ele da maneira que as crianças sorriem quando têm certeza de que estão indo para um lugar melhor. Lauren voltou para dentro para dar uma última olhadela na casa, com as chaves na mão. O trânsito vai estar horrível, disse ela. Vamos enviar uma mensagem quando aterrarmos. Então ela hesitou, como se pudesse sentir algo a mudar, e se inclinou para beijar a minha bochecha. Foi rápido e automático. Apenas um tique na caixa. Vejo-te em janeiro, disse ela. Acenei com a cabeça e observei-a sair. Fiquei junto à janela até o carro deles virar a esquina e desaparecer, como no final de um comercial em que a família feliz vai embora e você fica fora do enquadramento. Esperei 10 minutos depois que eles partiram. Não porque estava com medo, mas porque não queria esquecer o meu carregador e transformar o meu plano numa conversa. Escutei a porta da garagem. Nada. Apenas o zumbido da geladeira e a casa a assentar. Então me movi. Peguei o envelope branco simples com o nome dela na frente da gaveta da minha mesa e o coloquei na mesa da cozinha, encostado no saleiro como uma acusação silenciosa, bem onde ela não poderia deixar de ver. Era do tipo que não grita, não implora e não se explica. Por dentro, mantive-o limpo. Austrália. Parto amanhã. A casa é sua. O advogado entrará em contato. Documentos de divórcio. A frase que mais importava era: isto não é raiva. Simplesmente acabou. Não havia ameaças ou insultos, apenas a verdade exposta como uma conta final. Depois disso, caminhei de sala em sala uma última vez. Fechei gavetas, verifiquei fechaduras e olhei para os espaços vazios que já tinha criado. Pela primeira vez em semanas, o silêncio não parecia um castigo. Parecia paz. Quando terminei a minha última volta pela casa, ela já estava a viver sem mim. 2 malas esperavam à porta da frente, como se sempre tivessem estado lá. Deixei a minha chave onde ela a encontraria, ao lado da carta. Simples, inevitável. Sydney tinha inicialmente marcado a minha viagem para o dia 22, mas a burocracia do visto e o itinerário do voo mudaram isso. 26 de dezembro, 3 dias tranquilos entre os dois. 3 dias em que nada precisava ser dito em voz alta. Eu já tinha providenciado para que a hipoteca fosse paga até o final de janeiro. Não era porque eu devia algo a ela. Não estava lá a tentar ser o vilão da história dela. Disse a mim mesmo que cancelaria os débitos diretos das contas de serviços públicos depois de aterrar. Assim, não haveria cobranças acidentais e nenhuma chance de ser puxado de volta à velha rotina. Naquela noite, o meu telemóvel vibrou. Lauren tinha aterrado em Denver. Ela estava tão animada, como se o mundo não tivesse se partido. Olhei para a mensagem, senti aquela dor breve e aguda, depois digitei 2 palavras que se adequavam à nova forma da minha vida. Aproveite. Os 3 dias seguintes foram a calma antes do silêncio permanente. Não fiquei deprimido. Não entrei em espiral. Lidei com o que homens como eu sempre lidam, os detalhes pelos quais ninguém agradece até que desapareçam. Mudei todas as palavras-passe importantes: bancos, e-mail, portais de seguros, logins de serviços públicos, tudo o que estivesse ligado ao meu nome.
Removi a minha parte das contas conjuntas sempre que possível. Foi limpo, legal e documentado. Deixei de lado o que não podia tocar. Não estava a tentar destruir tudo. Estava a sair dessa situação. Encaminhei oficialmente a minha correspondência, cancelei os cartões que ela poderia usar e bloqueei as perguntas de recuperação. Cada clique tornava uma pequena fronteira real. Então, redigi um e-mail cuidadoso para a minha família. Oportunidade de carreira no exterior. Aviso prévio curto. Explicarei mais tarde. Sem segredos, sem drama. Apenas a verdade controlada. Ryan ligou em poucos minutos. Ronan, o que se passa? Olhei à minha volta para a casa vazia e mantive a voz firme. É complicado, disse eu. Estou bem, e foi então que percebi que até o meu irmão conseguia ouvir a falha na minha voz. A véspera de Natal não parecia um feriado. Parecia um escritório depois do expediente. Estava silencioso e enfadonho, com luzes demasiado brilhantes para uma sala sem risos. Encomendei comida chinesa para levar, porque era rápido e não exigia qualquer interação. O saco embaciou o meu para-brisas no caminho de volta. Até a comida parecia estar a tentar fingir que a casa estava quente. Comi diretamente das embalagens na bancada da cozinha. Não havia pratos nem música, apenas o relógio a marcar as horas, como se tivesse um lugar para onde ir. De vez em quando, o meu telemóvel iluminava-se com as histórias do Instagram da Lauren. Lá estava a Hannah com óculos de esqui, a família do Mark a sorrir junto à lareira de um chalé e legendas como memórias de família. Foi isso que me atingiu. Não era o facto de eles estarem felizes ou de o divulgarem publicamente. Era a sensação de que a imagem estava completa sem mim. Percorri uma vez e vi quadro após quadro onde eu não existia. Depois, coloquei o telemóvel virado para baixo. Desliguei a luz da cozinha e sentei-me no escuro, deixando o silêncio tomar conta do ambiente. Ficar de pé não ajudava em nada. Na noite de Natal, ela finalmente ligou. Não foi uma ligação carinhosa. Não foi um "como você está?". Foi rápida e apressada, como se ela estivesse me encaixando entre a sobremesa e tirar uma foto. Oi, disse Lauren ofegante. Desculpe por não termos ligado. Tem sido uma loucura. A Hannah está a divertir-se imenso. No fundo, eu conseguia ouvir. Havia risos, copos a tilintar e uma televisão a tocar alto ao fundo. Por baixo de tudo isso, eu conseguia ouvir a voz do Mark, perto o suficiente do telefone para parecer que ele estava na minha sala de estar. Ele disse algo que eu não conseguia entender e em seguida a Lauren riu. Era a mesma risada descontraída que ela dava para ele nas mesas de jantar que costumavam ser nossas. Como foi o teu Natal? Ela perguntou, mas não esperou pela resposta. Tranquilo, eu disse. Tu deverias ter ido à casa do Ryan, ela respondeu, como se eu tivesse me perdido. Então ela se afastou do telefone. Ok, estamos saindo para jantar. Falamos em breve. Clique. Não, sinto sua falta. Não, obrigado. Fiquei ali, olhando para a tela escura e olhando ao redor da casa em que morei por 6 anos. De repente percebi, eu não era amado. Eu não era amado. Eu era útil. O dia 26 de dezembro chegou muito cedo. Ainda estava escuro lá fora. Era o tipo de manhã em que as luzes da rua faziam tudo parecer irreal. Coloquei as malas no carro, acendendo apenas as luzes necessárias. A casa parecia vazia, como se já pertencesse a outra pessoa. Antes de sair, voltei à cozinha uma última vez. A chave estava onde deveria estar, ao lado da carta. Exatamente onde os olhos de Lauren pousariam primeiro. Sem esconderijos, sem jogos, apenas a verdade nua e crua. À espera. No aeroporto, fiz o check-in e segurei o meu cartão de embarque como prova de que tudo isto não era imaginação minha. Sydney estava impresso em negrito. 15 horas de distância. Um oceano inteiro entre mim e a vida que me fazia sentir cada vez mais pequena. O meu telemóvel vibrou enquanto eu estava na fila. Outra história da Lauren. Hannah e Mark estavam a construir um boneco de neve. Legenda: criando memórias em família. Olhei para ela por um momento, depois fiz a única coisa honesta que restava a fazer. Desliguei o telemóvel. Standing tinha saído do edifício. De volta a 6 de janeiro. Lauren ainda segurava a carta como se lê-la com atenção pudesse mudar alguma coisa. As suas mãos tremiam, mas ela tentava agir como se estivesse no controlo. Hannah reclamava da sala, batendo os dentes. Mãe, está a congelar. Podemos ligar o aquecedor?
Lauren não respondeu. Em vez disso, começou a abrir coisas. Portas de armários, gavetas e armários, como se o meu nome pudesse estar escondido atrás dos garfos. Ela foi direto para o meu escritório em casa e parou. A secretária estava vazia. As gavetas que costumavam guardar os meus arquivos estavam vazias. Até mesmo a pequena pilha de tralhas com canetas velhas e carregadores sobressalentes tinha desaparecido. Não foi uma saída impulsiva. Foi organizada, silenciosa e definitiva. Ela pegou o telemóvel e ligou para o meu número do trabalho. Correio de voz genérico. Então, ela ligou para a linha principal e forçou a voz a permanecer firme. Estou a tentar falar com o meu marido. Uma pausa. Cliques do teclado. Ele aparece como transferido, disse a recepcionista. Para onde posso transferir a sua chamada? RH. O representante do RH foi educado e cuidadoso. Posso confirmar uma transferência internacional, senhora, disse ela, mas não posso partilhar detalhes. E assim, todas as portas que ela tentou abrir estavam trancadas do outro lado. Casa, telefone, escritório. O pânico de Lauren transformou-se numa caçada. Ela ligou primeiro para o meu irmão Ryan, pensando que a família poderia reparar o dano que ela tinha causado. O telefone tocou e tocou, depois foi para o correio de voz. Ela nem deixou uma mensagem. Ela simplesmente desligou e tentou o próximo número com os dedos trêmulos. Chris, meu amigo do trabalho. Ele atendeu ao terceiro toque. Ei, sim, disse ele cautelosamente. Ouvi dizer que o Ronan aceitou um emprego no estrangeiro. Lauren congelou. Tu? Tu soubeste? A sua voz falhou. Tu achaste que eu sabia? Houve uma pausa do outro lado da linha que era possível sentir. Era o tipo de silêncio que não é vazio, mas sim carregado. Chris finalmente falou devagar e com sinceridade. Lauren, tu és a esposa dele. Foi nesse momento que o chão cedeu. Se Chris achava que ela sabia e o RH sabia, e aparentemente metade do mundo sabia, então a única pessoa que não sabia era aquela que acreditava que ainda tinha controle. Ela começou a andar de um lado para o outro cada vez mais rápido, como se pudesse sair dessa humilhação. Mas não se pode. Não quando a verdade é tão simples. Todos achavam que ela era importante o suficiente para ser informada. O seu telemóvel vibrou enquanto ela ainda estava na cozinha, olhando para a carta como se ela pudesse pedir desculpas. Era um e-mail de um escritório de advocacia que ela não reconhecia. O assunto era petição de dissolução. Ela tocou nele com as mãos a tremer. PDF em anexo. Papel timbrado oficial. Lá estava, a minha assinatura já na linha pontilhada. Sem brigas, sem exigências. A nota de Alex era educada e precisa. O meu cliente está a renunciar a todas as reivindicações de bens e ativos conjugais. Ele está a solicitar um processo acelerado. Lauren leu aquela frase 2 vezes, depois uma terceira. Ele está a dar-lhe tudo. A casa, o carro, todos os seus bens. Não como um presente, mas como uma forma de pagar para ir embora sem ser tocado novamente lá em cima. Hannah chamou confusa. Mãe, metade das coisas dele sumiram. Lauren fechou o portátil como se tivesse descoberto um segredo. Ela engoliu em seco e recorreu à única mentira que ainda se encaixava. Ele teve de sair para trabalhar, disse ela. Mas Hannah não parecia aliviada. Parecia assustada porque mesmo com 14 anos, conseguia perceber quando uma história não fazia sentido. 2 semanas depois, o primeiro golpe real foi desferido. Não durante uma conversa ou uma discussão, mas numa notificação. Falha no pagamento da hipoteca. Lauren olhou para o ecrã como se fosse um erro de digitação. Fundos insuficientes. Aquela conta sempre teve dinheiro. Era a conta com a qual ela nunca se preocupava, porque se preocupar nunca foi o seu trabalho. Ela ligou para o banco com a voz tensa, tentando parecer controlada. O representante não correspondeu ao seu tom, apenas lhe apresentou os fatos. O seu marido retirou a parte dele e encerrou as contas vinculadas no final de dezembro. Mas ele não pode, disse ela, como se o casamento fosse um cadeado numa carteira. É uma conta conjunta, senhora. Ele está dentro dos seus direitos. Então, o dominó começou a cair rapidamente. Os pagamentos automáticos de serviços públicos foram devolvidos. Apareceram avisos de corte da internet. O pagamento do seguro automóvel falhou. A humilhação que mais dói é aquela que ocorre em público. O cartão dela foi recusado no caixa do supermercado, com as pessoas atrás dela a mudarem de posição e a fingirem que não estavam a ouvir.
Foi então que ela aprendeu o que eu aprendi há muito tempo. As contas não se importam com intenções. Elas só se importam com pagamentos. O homem que ela chamava de substituto era, na verdade, aquele que mantinha tudo funcionando. Quando o banco não resolveu o problema, Lauren fez o que sempre fazia quando os tempos eram difíceis. Ela procurou Mark. Ligou-lhe como se fosse uma emergência, porque para ela era. Preciso de ajuda, disse ela. Ajuda financeira, apenas temporária, até eu resolver isto. Do outro lado da linha, porém, Mark não se apressou. Ele não se comoveu. Ele suspirou como se ela tivesse pedido para ele mover um sofá. O que aconteceu com o seu marido? Ele deixou a Austrália e as contas. Mark, não consigo pagar a hipoteca. Houve uma pausa. Então veio a frase que lhe disse tudo o que ela não queria saber. Isso não é da minha responsabilidade. Eu pago pensão alimentícia. É o que sou obrigado a fazer. A voz de Lauren ficou fraca. Então você vai simplesmente deixar-nos perder a casa? Vender? Ele disse. Apartamento. Arranje um emprego melhor, alugue outro lugar, faça o que for preciso. Mas não vou assumir a tua hipoteca. E ali mesmo, o conceito de autenticidade rachou ao meio. O pai autêntico queria as fotos, a viagem de esqui e a cabana de férias, não a hipoteca. No corredor, Hannah ficou parada, ouvindo em silêncio e observando, começando a ligar os pontos que ela não podia mais ignorar. O pânico financeiro era alto, mas o que assustava mais Lauren era o silêncio de Hannah. Ela parou de falar durante o jantar, parou de sair do quarto, a menos que fosse necessário. Suas notas caíram como se algo tivesse se soltado dentro dela e ninguém soubesse como consertar. Então a orientadora escolar ligou. Ela não estava zangada nem acusadora. Apenas tinha aquele tom calmo e profissional que dá um frio na barriga. Olá, senhora Hale. Queria saber como estão as coisas. A Hannah parece retraída ultimamente. Está tudo bem em casa? Lauren concordou rapidamente. Ela disse que estavam a se adaptar. Depois de desligar, ela ficou olhando para a parede, como se esperasse que ela lhe desse respostas. Naquela tarde, ela enviou um e-mail para Alex, implorando para que eu falasse com ela. Apenas uma vez. Uma conversa, uma ligação para Hannah. Qualquer coisa. A resposta chegou 3 dias depois, clara e fria. Meu cliente deixou sua posição clara. Por favor, respeite a sua decisão. Ele está a pedir um rompimento definitivo. Foi então que Lauren finalmente entendeu. Eu não estava a puni-la com silêncio. Eu tinha feito do silêncio um limite, e a porta macia que ela esperava abrir estava trancada do meu lado. Quando o advogado disse não, Lauren tentou o único caminho que achava que ainda poderia funcionar. Hannah. Sentada na beira da cama de Hannah, ela disse gentilmente: escreva uma carta para Ronin. Seja honesta. Diga-lhe como se sente. Como se as palavras no papel pudessem desfazer tudo. Hannah hesitou, depois escreveu. Era o tipo de carta que uma criança só escreve quando tem medo de ter afastado alguém para sempre. Ela pediu desculpa por ter sido rude. Disse que a casa parecia estranha. Disse que sentia falta das pequenas coisas. Os passeios, as piadas e o fato de eu aparecer sempre, mesmo quando ela fingia não se importar. Lauren enviou a carta para o escritório de Alex com um bilhete pedindo que ele a encaminhasse. 2 semanas depois, o envelope voltou. Não encaminhado, devolvido. Dentro havia um bilhete curto, formal, educado e brutal. Continuar o contacto só tornaria a transição mais difícil para todos. Hannah viu o bilhete no balcão e não precisou de uma explicação completa. Olhou para a mãe com os olhos firmes e a voz baixa, mas aguda. Ele já não nos quer? Pois não? E naquele momento, Lauren percebeu o problema das frentes limpas. As peças ainda sangram. Lauren não chorou a primeira. Ficou zangada. O tipo de raiva que precisa de um lugar para descarregar. Então agarrou a carta devolvida e atirou-a pela cozinha. O papel bateu na parede e deslizou para baixo, como se também estivesse cansado. Então a sua raiva se esvaiu rapidamente, porque não havia mais ninguém para gritar. Não havia nenhum número para ligar e nenhuma porta para bater. Ela abriu o Instagram e procurou o meu nome. Desaparecido. Nenhuma publicação nova, nenhum vestígio de mim. Ela tentou novamente, pensando que tinha digitado errado. Mesmo resultado. Então ela foi ao LinkedIn, pensando que os negócios seriam mais confiáveis do que os sentimentos. O meu perfil estava lá,
atualizado como se eu nunca tivesse hesitado. Sydney, Austrália. Novo cargo, nova empresa. O telemóvel dela vibrou novamente. Não era de mim. Era da empresa hipotecária. Último aviso. 7 dias. As palavras ficaram na tela como uma contagem regressiva para a humilhação. Lauren olhou ao redor da casa, a casa que eu lhe pandei, e finalmente entendeu a piada. No papel, ela tinha tudo, mas não tinha condições de manter nada disso. 3 meses depois de me mudar para Sydney, parei de pegar no meu telemóvel por hábito, como se estivesse à espera que uma vida que já não existia me respondesse. O meu alojamento temporário ficava no 10º andar, em North Sydney. Era pequeno, limpo e silencioso. Se eu fosse à varanda e olhasse para a esquerda, podia ver o porto. Não era perfeito como um postal, mas era real o suficiente. O trabalho era trabalho, como é quando não é envenenado pela sua vida pessoal. Mantinha-me ocupada com reuniões, prazos e idas ao café. As pessoas eram amigáveis sem serem intrometidas. Ninguém perguntou por que eu tinha aceitado uma transferência internacional em tão curto prazo. Apenas disseram bem-vinda e foram sinceros. Conheci o Oliver, da contabilidade, na sala de descanso. Ele era um tipo normal com piadas sem graça. Ele convidou-me para um churrasco de fim de semana perto de Manly. A sua esposa e alguns vizinhos estavam lá, junto com os filhos, que corriam por todo o lado como se fossem os donos do lugar. Fui principalmente para provar que era capaz. Lá estava eu, de pé, com um prato de papel e uma bebida gelada, ouvindo estranhos a rir com facilidade. Foi então que percebi, simples e constante, não estou a fugir, estou a viver. Essa constatação surgiu numa terça-feira comum, bem no meio do almoço. O meu telemóvel vibrou com um número internacional que eu não reconhecia. Por um momento, pensei em deixar ir para o correio de voz. Sydney tinha me ensinado um novo tipo de paz que não exigia reabrir velhas feridas. Atendi mesmo assim. Estou? No início, tudo o que ouvi foi uma respiração rápida e trêmula, como se alguém tivesse estado a correr, depois a voz dela. Ronan, sou eu. Lauren. O meu estômago apertou, mas não por amor, e sim por memória. Como conseguiu este número? Liguei para o seu escritório, disse ela. Disse que era uma emergência familiar. Eles transferiram a chamada. Emergência familiar. As palavras soaram como manipulação disfarçada de preocupação. Levantei-me, caminhei até a porta do meu escritório e fechei-a silenciosamente. Não havia público nem barulho, apenas nós dois e a verdade. Não perguntei como ela estava. Não perguntei sobre a Hannah. Não lhe dei uma saída fácil. Apenas falei de forma clara e firme. O que precisas? Do outro lado da linha, ela começou a chorar. Não consigo fazer isto, disse Lauren, com a voz embargada. Não consigo simplesmente abdicar de 6 anos, como se não significassem nada. Recostei-me na cadeira e fiquei a olhar para a parede em branco. Já o fizeste, disse eu à mesa de jantar. Só não usaste papelada. Houve silêncio, depois raiva. Rápida e familiar. Não te foste embora, abandonaste-nos. Ouvir aquela palavra nós causou uma dor aguda no meu peito. Nós, eu disse. A Hannah tem o pai verdadeiro. Tu certificaste-te de que eu entendesse onde eu me encaixava. E depois deixei de me encaixar. Ela está a passar por dificuldades, disse Lauren rapidamente. As notas dela estão a piorar. Ela continua a perguntar por ti. Então fala com o pai dela, disse eu, mantendo a voz baixa e controlada. Não comigo, soluçou Lauren com mais força. Como pode ser tão fria? Não levantei a voz. Não a insultei. Apenas segurei um espelho. Nenhuma chamada no Natal, disse eu. Nenhuma. Publicaste fotos da tua família feliz como se eu não existisse. Isso não foi um erro, Lauren. Era a verdade. E pela primeira vez, ela não tinha onde se esconder dessa verdade. A voz de Lauren baixou, como se ela finalmente tivesse perdido o orgulho para se esconder. O Mark é inútil com as coisas reais, admitiu ela. Ele aparece nas partes divertidas, as viagens, as fotos. Mas quando se trata de contas, Stress e Hannah a desmoronar-se, ele desaparece. Eu não comemorei. Apenas ouvi, porque já sabia. Eu era quem carregava o fardo, enquanto ela mantinha um pé apontado para ele. A Hannah não está bem, disse Lauren rapidamente. Ela está a escorregar, está zangada. Continua a perguntar por que é que tu a deixaste.
Ela precisa de ti, Ronan. Por favor. A minha mandíbula apertou-se, mas mantive a voz firme. Fala com o pai dela. Tu querias autenticidade. Vai ter com ele. Ela soltou um pequeno som abafado. Estamos a perder a casa. Sussurrou, como se as palavras pudessem envergonhar-me a ponto de eu resgatá-la. Não consigo resolver isto sozinha. Olhei para o horizonte de Sydney e senti algo duro assentar no lugar. Vende-a, disse eu. Aluga-a. Reduz o tamanho. A escolha agora é tua. Já te dei a casa. Não vou te dar a minha vida novamente. Lauren começou a soluçar como se o chão tivesse finalmente desaparecido debaixo dela. Estás a punir Hannah pelo meu erro, disse ela. Como podes fazer isso? Não respondi com raiva. Não a insultei. Simplesmente disse a verdade que ela vinha evitando desde dezembro. Não estou a punir ninguém, disse eu. Estou a afastar-me de um lugar onde nunca seria suficiente, onde poderia fazer tudo certo e ainda assim ser a substituta. Ela ficou em silêncio por um momento, depois fez a pergunta que soou como uma última tentativa de sobrevivência. Quando vais voltar? Não vou, respondi. Como assim, não vais? O contrato é de no mínimo 18 meses, disse-lhe. Depois disso, há uma opção permanente. Vou aceitá-la. A sua voz elevou-se bruscamente, incrédula. Não podes simplesmente ficar na Austrália para sempre. Não hesitei. Observa-me. No silêncio que se seguiu, pude sentir que ela percebeu que era pior do que as contas e a casa. Ela tinha perdido a capacidade de me trazer de volta com lágrimas. Depois que eu disse, observe-me, Lauren não discutiu imediatamente. O seu choro suavizou-se. Era como se a luta finalmente tivesse deixado de existir. Então, com uma voz pouco acima de um sussurro, ela perguntou, você já me amou? Eu olhei pela janela para o horizonte de Sydney. Torres de vidro, água brilhante e pessoas movendo-se como se suas vidas fizessem sentido. A minha garganta apertou-se e, por um momento, ressenti-me da pergunta, porque ela merecia uma resposta honesta. Sim, respondi, eu amava. E foi isso que tornou tudo pior. É por isso que levei 6 anos para perceber que não me amavas da maneira que eu precisava, continuei. Não da maneira que importa. Não da maneira que protege a dignidade de um homem. Ela tentou falar, mas eu continuei, calmamente e com firmeza. Recusei Sydney 3 vezes. 3 vezes, porque achava que manter esta família unida era importante e que aparecer era suficiente. Fiz uma pausa, mas cansei de ser coadjuvante na minha própria vida. Lauren respirou fundo, como se estivesse a tentar agarrar-se a um último fio de esperança. Posso ligar-te novamente daqui a algumas semanas? Talvez quando as coisas se acalmarem. Não hesitei. Não. O quê? Sussurrou ela, como se não reconhecesse o som de um limite. Esta é a conversa, disse eu. Depois disso, tudo passará pelos advogados. Ela começou a chorar novamente, desta vez com mais intensidade. Ronan, por favor, ouve. Interrompia, ainda calmo. Não ligues mais para o meu escritório. Não ligues para a minha família. E não uses a Hannah como intermediária. Não envies cartas por ela. Não a faças carregar a culpa de um adulto. Seguiu-se um silêncio longo e pesado, pontuado pela realidade que ela não podia negociar. Ela tentou mais uma vez, mais baixinho. Então é isso. Fechei os olhos. É isso. Não desliguei o telefone com força. Não disse nada cruel. Apenas terminei a chamada e desliguei o telefone, porque a separação mais limpa não é barulhenta. É definitiva. Um mês depois, os documentos assinados apareceram na minha caixa de entrada como uma confirmação silenciosa. Não houve tribunal, nem gritos. Apenas um PDF limpo e um carimbo de data e hora que confirmava que o capítulo tinha terminado. 2 semanas depois, estava finalizado. Eu estava à beira-mar, perto do porto, com um saco de papel com peixe e batatas fritas que estava a esfriar na minha mão quando a notificação final chegou. Dissolução concluída. Olhei para ela por um segundo, depois bloqueei o meu telefone e percebi que estava a prender a respiração há 6 anos. Essa é a parte que ninguém conta. A paz não parece fogo de artifício, parece que os seus ombros finalmente caem, como se pudesse ouvir os seus próprios pensamentos novamente. Como se não estivesse a fazer uma audição para um papel que nunca se concretiza. Eu escolhi a paz. Eu escolhi a dignidade. Chega de ficar nos bastidores. Chega de ser coadjuvante. Porque um homem pode tolerar muita coisa, mas não desrespeito. Se esta história ressoou em si,
Deixe um comentário e inscreva-se. Há outra história à sua espera aqui mesmo.